Olá, vitrineiros e vitrinistas deste Brasil. Estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar de um outro pioneiro. Ele é considerado o pioneiro do fotojornalismo francês. Nós estamos falando de Robert Doisneau. Ele nasceu em Paris em 1912 e morreu em 94. Ele atravessou o século todo praticamente, né? Ele foi um fotógrafo extremamente importante, ele tinha uma linguagem toda própria, uma coisa bem característica dele. Ele estudou gravura quando jovem, depois trabalhou como artista, depois ele foi fotógrafo de publicidade na Renault, na fábrica de automóveis, até 1939. E aí ele saiu e foi contratado por uma agência já, Rafo, que era uma agência de fotografia importante na França na época. Depois ele se alistou como fotógrafo da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Olha só que trabalho fantástico, né? Mas ele dizia que isso atrapalhou um pouco a carreira dele, porque a guerra não foi, ele não tem uma fotografia expressiva da guerra. Isso acabou atrapalhando porque não era o perfil dele, né? Uma foto muito conhecida do Doisneau é essa aqui, que é conhecida como o beijo na prefeitura. É uma cena de beijo. Muita gente confunde com uma outra foto que é de um soldado beijando uma namorada quando volta da guerra. Essas fotos são confundidas frequentemente, mas essa foto não. É chamada a foto em frente à prefeitura. Ele fotografou pessoas importantes, artistas e celebridades como Pablo Picasso. Mas notem curioso, né? Eu falo sempre isso de retrato, a gente precisa procurar alguma coisa que faça um perfil do fotografado no retrato, né? Ou que fale sobre o que ele é, o que ele faz, ou que seja que tenha alguma coisa a ver com a personalidade dele. E essa foto é de uma enorme irreverência, né? Porque tem uns pãezinhos ali, parece que são as mãos do Picasso, né? Ele fez uma versão do Picasso. Nem sei se o Picasso percebeu isso na hora da foto, né? Talvez sim, porque também ele era bastante criativo, né? O Doisneau, ele dizia que era importante carregar uma câmera no bolso, sempre escondidinha, para tentar pegar a espontaneidade. Esse é o traço principal do Doisneau, né? De procurar a espontaneidade. Ele descobriu que o retrato das ruas era uma coisa interessante, que na rua acontecia de tudo. E é o que hoje a gente chama de street photography. É uma coisa que Doisneau foi um dos precursores de fazer, que tem tudo a ver com fotojornalismo. Ele foi discípulo do Cartier-Bresson, que é um grande fotógrafo de quem a gente vai falar mais para frente, num programa mais para frente. Ele dizia o seguinte: as maravilhas da vida diária são tão emocionantes que nenhum diretor de cinema pode arranjar o inesperado que você encontra na rua. E é verdade, se você gosta de fotografia, procure as ruas. As ruas são recheadas de assuntos para a gente fotografar. Essa foto também, uma pessoa trabalhando, olha, na época não tinha notebook, então era máquina de escrever no colo, nas margens do Rio Sena, lá em Paris, né? A mocinha está ali aproveitando um dia de verão, ali quente, com a máquina de escrever no colo. Uma coisa meio esquisita. Nessa foto, o músico está ali com, acho que é o estojo, né, do contrabaixo dele, e protegendo o instrumento, e não ele, né? Então, essas coisas irreverentes era uma coisa que Doisneau procurava nas fotos. E ele marcou escola com isso, porque muita gente que veio depois, alguns contemporâneos dele e quem veio depois, também se aproveitou desse tipo de assunto. Essa foto é bastante conhecida também, e ela faz uma referência a uma outra foto do Cartier-Bresson, que é esse outro fotógrafo. Eles têm uma influência forte um do outro, né? Essa foto, inclusive, é confundida como se fosse do Cartier-Bresson muitas vezes. A gente tem uma cena, né, do casal namorando dentro de um baú de uma bicicleta de entrega, né? As crianças atravessando a rua, essa do músico também, quer dizer, o músico está tocando e na estante de partitura está uma partitura, só que está tão bem encaixada que parece que é o rosto do músico. Não é, é uma colagem, é uma coisa que muita gente brincou com isso depois no futuro. Mas era a cara do Doisneau. Essa foto é impressionante, porque ele teve uma sacada, uma coisa aparentemente simples. Ele fez uma longa exposição. Ele deixou um longo tempo a câmera aberta, gravando a imagem do casal que aparece no primeiro plano, e lá atrás as pessoas estão com pressa passando, talvez as pessoas não estivessem correndo,
mas elas estão andando. Como a exposição foi muito longa, parece que as pessoas estão correndo, parece um mundo irreal de fantasmas, enquanto aquele mundinho dos namorados, ele parece que parou no tempo. São coisas que dependem do fotógrafo estar atento para perceber essas coisas. Isso é um gárgula, né? Aquelas imagens que aparecem nos prédios. Essa aí tem quase certeza que é na Notre-Dame, lá em Paris. Mas essas coisas, o Roberto Asnot, ele tinha a capacidade, olha só, tem um policial francês passando em frente essa porta, e ele pegou exatamente o momento que o policial passou ali para fotografar, né? E ele dizia o seguinte: para ser um bom observador, deve-se tirar a câmera da frente do rosto, para poder realmente ver ao redor e observar as histórias na medida em que elas acontecem à nossa frente. Olha que interessante, isso é um bom conselho para você que gosta de fotografar. E é aquilo que eu sempre falo: a gente primeiro fotografa com os olhos, a gente grava a imagem no cérebro da gente, no nosso pensamento, e depois a câmera vai registrar isso. É isso que ele dizia. A gente tira a câmera do rosto, observa o que está em volta, e depois você usa a ferramenta para registrar a cena. Isso é uma coisa importante, estar sempre atento, com os olhos abertos para pegar essas cenas interessantes, né? Essa foto, ele punha título nas fotos, ele fazia comentários e escrevia títulos. Essa foto é la dent, que é, em francês, o dente, né? Quer dizer, uma criança examinando o dente da outra. Olha, isso aqui deve ser cena de pós-guerra, né? Um carro totalmente destruído e as crianças brincando dentro do carro, né? Que felicidade, uma coisa que todo mundo já fez quando era criança, mas não num cenário desse. Essa foto é interessante também. Em Paris tem, até hoje, muitos artistas de rua, né? Só que o cara ali, provavelmente cego, que tem uma bengala, ele tocando e as pessoas passando lá atrás e nem aí com ele, né? Outra cena de escola, como aquela que vimos agora há pouco, né? E tem essa coisa, né, de uma criança olhando para cima, pensando, a expressão da outra. Esse olhar é importante, é isso que ele dizia de tirar a câmera da frente para poder observar a cena que acontece. O Doisneau costumava dizer que a vida não era alegre, e justamente por esse motivo ele tinha que ter bom humor. Para Doisneau, a calçada valia mais do que o interior de um prédio. Ele valorizava a calçada, estar na rua, né? Então, ele acabava conseguindo esse olhar totalmente novo, né? Olha que coisa maluca, isso deve ser um açougue, tem uma cabeça de um bicho lá, deve ser um bezerro, sei lá o quê. E esse confronto da cara desse senhor com a cara do boi ali, do bicho morto, totalmente pálido. Olha quantas oposições tem aí, né? O bicho totalmente pálido, branco, e o homem ali num tom de cinza, porque a foto era em preto e branco. É uma oposição forte, né? Do humano e do domínio do humano sobre o animal, né? Essas cenas de criança ele registrava muito, e é uma característica dele. Olha que interessante, né? A criança da frente pedalando e está puxando a outra com um patinete atrás, né? Com um par de patins, me parece. Embaixo da Torre Eiffel, né? Esse monumento que é referência turística para todo mundo. Essa foto é uma foto de um teste para um espetáculo, um show, para teatro, enfim, né? Aí as modelos chegavam a apresentar. Não sei se era assim que acontecia, mas ele teve essa sacada de registrar esse momento. E essa é uma outra foto de beijo, né? Provavelmente num passeio ou num desfile, alguma coisa, e o casal está ali escondidinho atrás do carro, se beijando. E o carro está ligado, a gente pode ver que tem uma fumaça embaixo. Não sei se estava andando, né? Mas esse é o espírito do Roberto Doisneau. Eu gosto muito de sair pela rua e fazer street photography. Aparentemente, a rua é uma coisa cotidiana que não tem nada a oferecer, mas para isso é importante que a gente faça isso que ele disse: tirar a câmera da frente dos olhos, observar a gente mesmo as cenas e depois sim trazer a câmera para o olhar e registrar o que a gente viu. Espero que vocês tenham gostado desse outro autor. Semana que vem a gente vem com mais um casal de fotógrafos que tiveram uma carreira bem parecida,
com foto do mesmo estilo e que é impressionante e que fizeram a diferença para a história da humanidade num sentido muito importante. Espero que vocês gostem. Até lá.